Olá pessoal, nós vamos dar início aos métodos instrumentais de análise química. Nessa aula nós vamos ter uma visão geral dos principais métodos de análise química. Então vamos acompanhar. Primeiro, tendo uma visão geral do que é a análise química, a sua classificação. Então o objetivo da análise química é a gente determinar a composição da amostra, utilizando métodos analíticos. E aí nós temos dois grandes objetivos. Primeiro, quando nós não conhecemos nada a respeito da amostra, nós vamos utilizar os métodos qualitativos. Os métodos qualitativos, através da química analítica qualitativa, é utilizado para a identificação de espécies químicas. Isso é o que a gente chama análise elementar. Então, se eu não sei quais são os elementos que estão presentes na minha amostra, fazemos ensaios qualitativos. Vai dizer o que tem. Os métodos quantitativos, por sua vez, vão dizer quanto tem de cada elemento que foi identificado pelos métodos qualitativos. Ok? Agora, para quantificar, nós temos a química analítica quantitativa, que já estudamos, e a química analítica instrumental, que vamos ver nesse curso. Então, a química analítica quantitativa, através de métodos clássicos, que podem ser gravimétricos ou volumétricos, principalmente os mais utilizados volumétricos, e que estudamos a trimetria de neutralização, de precipitação, de complexação e de oxirredução. Nesse curso nós vamos falar dos métodos instrumentais, que aqui tem uma parte desses métodos, não estão listados todos, mas a espectrometria molecular, atômica, potenciometria, condutimetria, cromatografia gasosa líquida, refratometria, polarimetria, nefelometria e difratometria. O que caracteriza o método instrumental e o seu desenvolvimento vem ser bem maior a partir do avanço da eletrônica e da informática. Então nós podemos agilizar e melhorar o nível de detecção nas análises químicas. E as aplicações da química analítica, de uma forma geral, estão em toda e qualquer atividade humana. Na química, partindo da bioquímica, inorgânica, orgânica, fisicoquímica, na física, a astrofísica, a astronomia, a biofísica, na engenharia química, elétrica, mecânica, civil. Então, todo ramo de atividade humana, a gente vai precisar de quantificar ou identificar elementos químicos. Então, aí se apresenta a química analítica. A medicina, a química medicinal, a química clínica, a farmácia, a toxicologia, no meio ambiente, ecologia, meteorologia, oceanografia, na ciência dos alimentos, dos animais. Então, nas ciências sociais, na arqueologia, a datação de fósseis, a química forense, então a química analítica ela se faz presente em qualquer área do conhecimento humano. Ok? E aqui uma classificação dos métodos instrumentais. Então eu coloquei os 4 principais grupos: os métodos espectroscópicos, os métodos eletroanalíticos, cromatográficos e termoanalíticos. São os 4 grandes grupos. Nos métodos espectroscópicos, nós temos a espectrometria atômica e molecular, e dentro delas a sua subclassificação: espectrometria óptica, de massa atômica, de raio-x, na molecular, a eletrônica, infravermelha e ressonância nuclear. E eletroanalíticos, potenciometria, condutimetria, voltametria e coulometria. Nós vamos estudar uma boa parte desses métodos. Indo para os métodos de separação, nós temos
duas técnicas poderosas dentro da cromatografia, a cromatografia gasosa e a cromatografia líquida de alta eficiência, que é conhecida da sigla em inglês HPLC. E, não menos importante, uma série de técnicas tipo DSC, que são chamados métodos termoanalíticos, para quantificação de elementos, muito utilizado na área farmacêutica e na área alimentícia. Então, essa é uma visão panorâmica dos métodos instrumentais. Mas uma coisa que a gente tem que olhar com cuidado, desmistificar, é que não há mágica, né? O equipamento ele vai medir uma propriedade do sistema, ele não analisa só, né? Quer dizer, tem que estar sob a supervisão de um analista, até porque muitas dessas técnicas, elas não dão resultado já na unidade que a gente quer. Elas medem a propriedade do sistema e nós vamos ter que aprender a converter essa resposta do sistema em informação analítica. Estamos em química analítica. A química orgânica, por exemplo, ela pode se utilizar de métodos instrumentais, mas normalmente o objetivo dela não é quantificar. O objetivo dela é identificar a fórmula de compostos orgânicos, é identificar a estrutura de compostos orgânicos. Então, os métodos instrumentais não são utilizados apenas na analítica. E aqui, ninguém precisa, né, decorar essa tabela, mas apenas para reforçar o que eu falei agora há pouco. Então, o que os sistemas medem, o que os equipamentos medem, são propriedades do sistema. Então, por exemplo, espalhamento da radiação. Então, espalhamento da radiação, a luz se propaga em linha reta e ao encontrar obstáculos ela sofre desvio, sofre uma dispersão. Então, tem equipamentos que medem isso daí. Mas veja, é a única informação que ele dá, o espalhamento da radiação. Nós vamos ter que pegar esta informação e converter em informação analítica. A refração da luz, né? A luz quando muda de um meio para outro sofre mudança na sua velocidade. Então existe um equipamento, né, chamado refratômetro, que baseando-se na técnica chamada refratometria, mede-se o índice de refração, que é um número, mas esse número pode ser utilizado para a gente fazer inferências analíticas, ok? Então aqui são propriedades ópticas, propriedades elétricas, propriedades de massa, que equipamentos podem ser capazes de medir, dando origem a esses métodos instrumentais. Então é isso que nós vamos estudar, né? Os métodos instrumentais. Cada método investiga alguma coisa do sistema, mede uma propriedade do sistema. E aí nós vamos ver como esse valor medido pode ser convertido em informação analítica. Características de um método analítico. Então, para a gente fazer uma análise química, nós observar, né, se o método é apropriado. Então, a confiabilidade de um método analítico depende da resposta do instrumento e também depende de vários fatores. Primeiro e crucial, gente, é a especificidade. É um dos problemas de um método analítico. Veja, às vezes a gente pega uma amostra de água e diz, vamos analisar cálcio. Mas quem disse que na água só tem cálcio? Tem outros íons. Então, se o seu método não for específico para o cálcio, no exemplo que eu estou dando aqui para vocês, corre o risco de ser detectado outros íons e você está pensando que só está falando do cálcio. Então, um método ele tem que ser específico para um determinado analito, para uma determinada espécie química, né? A sensibilidade, que é dado normalmente pela inclinação da curva, que vai detectar pequenas variações que possam ocorrer na concentração do analito, e o nosso método tem a sensibilidade de detectar isso.
A exatidão tem a ver com a concordância entre o valor conhecido, se a gente estiver analisando uma amostra padrão, e o valor que foi detectado na prática. Na verdade, quando a gente analisa um material real, não é uma amostra preparada em laboratório, eu fui no campo e peguei uma amostra, a exatidão normalmente é comparada com a média desses resultados. Então a gente vê qual é a variação que existe do valor encontrado para o valor médio. Já precisado para o valor médio. Já a precisão tem a ver com a dispersão dos resultados, com a concordância de análises repetidas. Então, se eu faço repetições e essas repetições estão em concordância, então eu digo que eu tenho uma boa precisão. Esses conceitos de exatidão, precisão, quais são os parâmetros estatísticos que a gente usa para avaliar isso em um método analítico, nós estudamos em química quantitativa. E eu coloquei para vocês uma pílula que eu chamo pílula de revisão, porque nós não vamos estudar tudo de estatística que vimos no semestre passado. Mas eu pensei os principais conteúdos, fiz um mapa mental com as principais análises ou parâmetros, que limite de confiança. Então vocês vão assistir esse vídeo e vão ter um material para revisar isso daí. A robustez de um método é representado pela capacidade do método em resistir a pequenas variações de propriedades do sistema. Então, às vezes, durante a análise química, um determinado componente ele pode mudar a sua composição e o método ele é capaz de resistir a isso daí. O limite de detecção tem a ver com a capacidade de a gente analisar traços. Nós também já vimos, e eu coloquei na primeira aula desse curso agora, uma revisão sobre expressão de resultados. Então eu tenho métodos que o limite de detecção é na faixa de ppm. Já outros vão na faixa de ppb. Então ele tem esse limite de detecção, é o que ele é capaz de detectar. Mas não confunda com o limite de quantificação, que é a menor quantidade que eu posso quantificar dentro de métodos estatísticos apropriados. Ok? E aqui está, já que vocês estão chegando na última disciplina de química analítica, para resolver um problema analítico. Então, a pessoa que é responsável pela química, a gente tem que ter essas 4 etapas aqui. E começa tudo antes de entrar no laboratório, que é a questão da amostragem e a seleção do método, onde você vai recolher uma amostra que seja representativo do todo. Em seguida, você vai definir qual é o método químico mais adequado. É o método clássico, é instrumental? Qual é o tratamento que a amostra precisa sofrer? Lembre-se daquele problema da seletividade ou da especificidade. Às vezes, eu quero analisar um elemento, mas no meu método eu tenho que dar um tratamento na amostra para eliminar os interferentes. As medidas analíticas, o que é que nós vamos medir se eu estiver usando um método instrumental? Qual é a propriedade do sistema que eu vou investigar? E tendo obtido os resultados, a análise estatística desses dados. Então é assim que acontece uma análise química. O panorama de uma medida analítica instrumental. Então, como eu disse a vocês, o equipamento ele vai medir uma propriedade do sistema, vai perturbar o sistema, vamos medir a resposta a essa perturbação. E aí esses dados, vai depender da propriedade que a gente está acompanhando, ele é transformado em informação analítica.
Como eu disse, nem sempre o equipamento já dá a resposta em algo analítico. Ele te mede uma propriedade e aí eu posso converter essa informação, esses dados, em informação analítica, seja qualitativa ou quantitativa, tá certo? E aqui um exemplo, né, o que a gente chama de conversão entre domínios de dados. Às vezes, o que o equipamento está mostrando para a gente, nem sempre é o que está sendo medido, mas é o que é mais adequado para a gente expressar um resultado. Um exemplo mais simples que todo mundo conhece, a medida do pH. Então você pega um equipamento e vai fazer a medida do pH e o display vai te mostrar lá qual é o valor do pH. Nesse curso, que na verdade a medida do pH é a medida de um potencial elétrico. Então veja, a gente mede o potencial elétrico e mostra pH, porque essa é a informação química mais adequada. Então aqui é um exemplo do que acontece muitas vezes. Veja, a água tônica é o nosso analito. Nós queremos determinar provavelmente o teor de quinino. E uma técnica para fazer isso é a fluorescência. Através de uma fonte de laser, nós excitamos o material da água tônica. Quando ele é excitado, passa para um nível superior e decai, emitindo energia, radiação. Essa radiação, chegando a um fototransdutor, através do efeito fotoelétrico, é convertido em corrente elétrica, que ao passar por um resistor, se você tem corrente elétrica e tem um resistor, pela lei de Ohm, voltagem. Então no display do equipamento aparece uma DDP, mas o que se mediu aqui foi uma excitação eletrônica. Então isso acontece muito, por isso quando a gente vai estudar um determinado método instrumental, nós vimos detalhes do equipamento, nós vamos aprender realmente o que é que o equipamento mede e o que é que ele está mostrando para a gente poder transformar isso em informação analítica. Tá certo, pessoal? Então veja, isso foi só uma apresentação geral, nós vamos estudar cada técnica com detalhes. E aí é o seguinte, né? Às vezes o aluno confunde análise instrumental como mexer em equipamento. Não necessariamente. Nós vamos primeiro ver a fundamentação teórica do método instrumental. E aí sim, depois nós vamos ao laboratório, ok? Então,